Deputado Paulo Dantas para a chamada dos senhores deputados. 10 deputados presentes, senhor presidente. Deputado Tarcísio Freire. Deputado Tarcísio. Vamos lá, meu querido. Obrigado. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao deputado Tarcísio Sampaio Freire para a leitura da ata da sessão anterior. É assim, né? Ata da 78ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano 2020, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria; Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei número 436 de 2020, da deputada Fátima Canuto, que institui no estado de Alagoas o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme Lei Federal número 11.340, do 7 de agosto de 2006, é encaminhado à segunda e sétima e 15ª comissões. Requerimento número 674/2020, justificativa de ausência do deputado Davi Maia. Nos dias 26/11, requerimento número 675/2020, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira. No dia 18/11, requerimento número 676/2020, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira. No dia 19/11, é discutido e aprovado o requerimento sem número, sobrescrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia de hoje para votação em primeiro turno do projeto de lei número 433/2020, discutido e aprovado. O requerimento sem número, sobrescrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia de hoje do projeto de lei número 434/2020, para votação no primeiro turno. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 761, 762 de 2020, da segunda e sétima comissões, respectivamente, esgotada a matéria do expediente. Não havendo oradores na hora do expediente, passa a ser a ordem do dia.
É procedida a verificação de quórum. A número legal regimental para deliberar. Aprovados. Em primeiro turno, projeto de resolução número 61 e 65 de 2020. Projetos de lei número 190, 2019, 310, 371, 390, 399, 433 e 434 de 2020, quando da votação dos projetos de lei número 190 de 2019. O deputado Inácio Loyola parabeniza o deputado Paulo Dantas pela iniciativa. Encerrada a ordem do dia. Não havendo oradores em explicações pessoais, é facultada a palavra aos deputados. Digo, ao deputado Cabo Bebeto. O orador informa que ficará atento aos editais de concurso anunciado pelo governador Renan Filho e cobra convocação dos aprovados em concursos anteriores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar, lavro e digito a presente que assino. Irede Gomes, redatora de atas, e eu, deputado Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, foi uma ata só? Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas para a leitura do expediente da sessão. Projeto de lei ordinário número 437 de 2020, o autor, deputado Silvio Camelo, altera a lei estadual número 7.729, de 15 de setembro de 2015, que institui a Bolsa de Qualificação Profissional para os agentes penitenciários do Estado de Alagoas e dá outras providências. Parecer número 741 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de um projeto de lei ordinário de número 415/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis e adota outras providências. O deputado relator é o deputado estadual Francisco Tenório, e ele é favorável à aprovação do projeto. Agora, o parecer da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Trata-se do mesmo projeto de lei, e agora o relator é o deputado Léo Loureiro, e ele também é favorável à aprovação. É o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Escrito a hora do expediente, deputado Davi Maia. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Fátima Canuto, telespectadores, funcionários dessa casa. Presidente, ontem a imprensa noticiou que o governo de Alagoas a proibir
os eventos do final de ano. Maceió que ficou, Alagoas que ficou considerado como a terra do Réveillon, Alagoas que vai produzir várias festas de Réveillon, e teve uma nota ontem do Conselho Municipal de Saúde, teve uma nota, se eu não me engano, do Ministério Público. E hoje, agora às 10h30, às 12h30, ao meio-dia e meia, o secretário Alexandre Aires irá fazer um pronunciamento e tudo indica que ele irá inviabilizar a realização de grandes eventos ou do evento do Réveillon, mesmo com todos os protocolos de saúde, mesmo com todos os protocolos sanitários, agora na virada do ano. Senhor presidente, eu como político, mais do que tudo eu tenho medo. Porque, deputado Paulo Dantas, imagine o comércio, o mercado, o setor de turismo, o pequeno ambulante, vendedor de coco, o pescador da Barra de São Miguel que está se preparando, porque a Barra realmente esse ano será a cidade do Réveillon com 2 grandes eventos. Imagine todas essas cidades que se prepararam e agora vem o governo do Estado para dizer que não vai haver mais festa. Senhor presidente, eu participei das eleições. Assim como vários aqui, eu participei de caminhadas com milhares de pessoas. Assim como o governador participou. Assim como o secretário de Saúde do Estado participou. Assim como os secretários municipais de saúde que assinaram a nota ontem do COSEMES participaram. Senhor presidente, como eu vou ter coragem de botar a cara na rua, depois de ter participado de uma eleição e agora dizer que o comerciante não pode trabalhar, que o produtor de eventos não pode trabalhar, que o ambulante da Praia do Francês, da Praia da Barra de São Miguel, o motorista de Uber, motorista de táxi, vai ter prejuízo? Qual a condição que esse governo tem de proibir a realização dos eventos que estão programados? Eventos milionários, senhor presidente, que já arrecadaram milhões e milhões de reais e vão ter que devolver. Casas na Barra de São Miguel que foram preparadas para esse momento, em São Miguel dos Milagres também, hotéis que se prepararam, que venderam. O secretário Rafael Brito, que foi para a imprensa dizer que 75% da malha aérea voltou por conta do Réveillon. Qual a condição política que o governo de Alagoas, que o secretário de Saúde tem para agora dizer que esses eventos não poderão ser realizados? Mesmo com toda a condição sanitária, mesmo com todo o projeto baseado em estudos de universidades, de grandes instituições, acabou, senhor presidente. Político, deputado, vereador, prefeito, governador, nós teremos que ficar enclausurados dentro das nossas casas, porque é uma vergonha para todos que fazem a classe política sair na rua. Eu saí para pedir voto. Não se pode, presidente. Isso é chamar o povo, eu não vou respeitar aqui o público, mas é chamar o povo pelo menos de bobo, para não dizer outra palavra. Eu acho que essa casa tem que se posicionar com um decreto legislativo, seja lá com o que é que for. Porque o Ministério Público que está pressionando, não pressionou durante a eleição. A Justiça Eleitoral liberou, e eu estava no TRE, junto com todos da nossa coligação, pedindo um posicionamento claro e efetivo da Justiça Eleitoral. Eu estava lá. Mas o que a gente está vendo agora é uma justificativa que a eleição passou, que tudo aquilo foi um conto de fadas, e quem dizia que aquelas notícias eram fake news, agora vão ter que voltar atrás. Senhor presidente, eu peço encarecidamente ao secretário Alexandre Aires que pense não nos grandes produtores de eventos, mas pense no taxista, no motorista de aplicativo, pense no pescador, pense no vendedor de água de coco, no vendedor de acarajé. Pense em tudo que essa economia da última semana do ano gera nesse estado.
Pense em tudo que isso pode acontecer. E mais do que isso, pense, senhor presidente, no tudo que ele fez durante os últimos 3 meses. Onde nós estávamos todos durante os últimos 3 meses. Isso não é justo nem com o povo, nem é justo com o nosso Estado. Muito obrigado. Uma parte ao deputado Bruno Toledo. Deputado Davi Maia, antecipadamente te agradeço a parte. Eu comungo com a preocupação de Vossa Excelência, deputado Davi, e quero acrescentar esse pensamento das autoridades do Executivo, que pensem também em suas próprias reputações. Medidas que limitem a atividade comercial, limitem as atividades ordinárias, principalmente entrelaçadas ao turismo, que é vocação econômica muito forte no nosso Estado, principalmente nessas festas de fim de ano. Ações como essa certamente gerarão uma desobediência civil. Certamente gerará uma indignação da sociedade que não respeitará essas medidas e, consequentemente, ficará desmoralizado aquele que tentar caminhar e veredar com essas ações. Eu tenho muito cuidado, deputado Davi, com as questões sanitárias. Não estou aqui para fazer o discurso fácil, mas estou exatamente comungando com a ideia de Vossa Excelência, porque eu também fui às ruas. Eu também participei de eventos que essas mesmas autoridades que se diziam contrários, inclusive, que o eleitor votasse naqueles que aglomerassem, eu participei dessas atividades. E vi essas mesmas pessoas que agora, de forma demagoga, falam em medidas restritivas, participar desses mesmos eventos. Na grande maioria das vezes, em lados opostos. E eu quero dizer que fico muito feliz com isso. É motivo, inclusive, de comemoração da minha parte. Mas eles estavam também participando de eventos públicos, abraçando as pessoas, pedindo voto. E agora, falar para a sociedade que não ganhe seu sustento, fique em sua casa, não participem, não promovam eventos, certamente, deputado Davi, só a consequência disso vai ser uma desobediência dessas ações. As pessoas não aguentam mais. Nós estamos vendo aqui movimentos também, e quero acrescentar e solicitar de Vossa Excelência também uma atenção a isso, movimento de pais, que estão tentando diálogo com o governo, deputado Davi Maia, com o intuito de que se estabeleça um plano de volta às aulas. E que a informação que tem é que sequer o governador tem se manifestado no intuito de recebê-los, de discutir a pauta. Então estão aí os pais de alunos, todos também revoltados, com uma manifestação muito pura e já se ganhando muito uma importância grande na sociedade, porque sequer o governo tem a humildade de sentar e discutir um planejamento de volta às aulas. Então, a mensagem que se dá é que valia tudo na hora de conquistar o voto, mas na hora de se restabelecer serviços essenciais, restabelecer a economia, restabelecer o processo de ensino-aprendizagem na sua excelência, nas escolas públicas e privadas, aí a regra é outra, aí a regra não se aplica. Então, quero me associar a Vossa Excelência, parabenizar pela sua preocupação e dizer que estaremos juntos nessa trincheira, se manifestando e colocando o Executivo para cumprir com sua responsabilidade. Eu tenho divergência de Vossa Excelência quando traz o protagonismo para essa casa. Nós sempre alertamos para a necessidade que essas medidas de distanciamento social tivessem modelação, que tivessem uma justa adequação
para que as pessoas não fossem prejudicadas no seu ganha-pão. Sempre fizemos essa manifestação aqui. Vossa Excelência usou essa tribuna por diversas vezes. E algumas vezes fomos ignorados. Mas esse poder tem se manifestado sempre em defesa do equilíbrio. O equilíbrio de medidas sanitárias e principalmente em paralelo e caminhando junto com as ações necessárias para o ganha-pão das pessoas. Medidas econômicas que as pessoas possam exercer o seu direito sagrado de suprir as necessidades de sua família. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Bruno Toledo. Eu vou concordar com Vossa Excelência e digo mais. Imagina a quantidade de eventos particulares que não irão acontecer, sem nenhum respeito aos protocolos sanitários. Imagine o que vai florescer em cada local, porque toda casa, todo sítio, toda chácara terá um Réveillon. Se a gente tem isso com os protocolos corretos, antecipados pelo Estado, fica muito mais fácil até da própria Vigilância Sanitária fiscalizar, até da própria Secretaria de Estado fiscalizar. Agora, se a gente abre mão, o poder estatal, que tanto é deferido aí nas ruas, como é que a gente vai fiscalizar? E mais do que isso, deputado Bruno Toledo, amanhã eu posso estar contaminado com o Covid, como qualquer um aqui pode, como aconteceu em tantas campanhas eleitorais. Teve campanha aqui em Maceió que praticamente a campanha inteira foi contaminada. Todos se colocaram no risco, inclusive eu. E todos temos que assumir o risco colocado. Agora, eu não posso, pelo meu risco, inviabilizar a vida dos outros. Eu não posso, pela minha irresponsabilidade, massacrar o ambulante, massacrar aquele cara que carrega as caixas de som nas costas, o holding. Não posso. Esse povo passou 1 ano dentro das suas casas, sem realizar evento. Esse povo agora já está sem o auxílio emergencial. E agora chega o Estado de uma maneira autoritária para querendo proibir as festas de fim de ano. Mas eu abro uma parte ao deputado Gilvan Barros. Deputado Davi Maia, caros colegas, é uma atitude que nos traz uma reflexão do resultado da eleição e de quem a gente deve escolher para governar. Primeiro, pessoas que tenham coragem, porque se essas medidas chegaram ao ponto de ser tomada agora, é porque a bolha já vinha inchando, inflando há muito tempo. Ou pararam de fazer as análises de como estava o Covid e a sua contaminação da população durante a campanha e voltaram a fazer agora? Creio que não. Mas a gente nota que, irresponsavelmente, não foi tomada uma medida durante a eleição, com medo de resultados nas urnas. São medidas, e aqui eu falo dessa forma, porque logo quando começou a pandemia, eu fiz uma parte a um dos pronunciamentos aqui e fui contrário ao fechamento total do comércio. Pois nós não podíamos sacrificar o comerciante e muitas vidas que ali dependiam do sustento daquele comércio para fechar algumas pessoas que a gente sabe que tem risco, mas o dano não era tanto. Eu peguei Covid e, graças a Deus, não tive nada. Pegou de uma vez só lá em casa, eu, minha mãe, minha esposa, meu filho. Mas, graças a Deus, não tivemos nada. Mas sabemos que tem outras pessoas que pegaram e tiveram um risco grande. Nós fomos às ruas e, no começo, era uma preocupação constante, mas todos iam. E, infelizmente, a gente foi também. Era o momento da gente mostrar os nossos candidatos e mostrar o nosso apoio. Mas se tivesse tido essa mesma medida no meio da eleição ou no início mesmo, proibindo todo e qualquer tipo de caminhada e aglomeração, punindo os candidatos, aí sim, a gente hoje não estaria colhendo um fruto tão danoso como é a possibilidade de fechar esses réveillões. Nós sabemos que por muito tempo Maceió foi a capital dos réveillões, foi eleita a capital mais bonita do país, e é onde os ambulantes e esses comerciantes que vivem na informalidade podem
garantir o seu sustento durante algum tempo daquele período. E dessa forma, a gente vê empresários que se programaram porque foi plantado durante até mesmo a campanha, que estava tudo em ordem, eles programaram esses eventos e muitos deles já fecharam contratos, já gastaram dinheiro para poder ter a infraestrutura de forma correta e agora proibir esse evento é não ter nenhuma programação, nenhum planejamento, nenhuma previsão de futuro do que Alagoas pode ter. Infelizmente, a gente fica triste com atitudes como essa, atitudes que estão sendo tomadas sem consultar aqueles empresários que eles liberaram por notícias e agora liberam por notícias o fechamento. Até quando vai se programar algo em Alagoas? Está crescendo a quantidade de gente contaminada, os hospitais estão lotados, mas não estão lotados do dia da eleição, do dia 29 para cá. Não estão lotados do dia 29 para cá. Infelizmente, vem lotado, a gente sabe notícias que vem desde o meio do primeiro turno. Por que não foi feito aí um fechamento total e proibir esse tipo de caminhada e tudo? Era risco para um candidato como risco para o outro. O que não podia era privilegiar um e desprivilegiar o outro. Tem que ter uma regra só. Mas agora, punir esses comerciantes que vêm se programando, infelizmente, é uma atitude que não vejo com bons olhos, é uma atitude que a gente fica triste e preocupado, porque não está tendo nenhum tipo de planejamento para o futuro de Alagoas. Quando a gente se trata do retorno pós-pandemia, seja escolar, seja no comércio, seja em qualquer tipo de área, infelizmente o pós-pandemia está falhando muito. E parabenizo Vossa Excelência pela coragem que está tendo de vir aqui trazer um tema que pode trazer danos para você como deputado estadual, que iremos às urnas em 2022, porque nós não sabemos também o dano que vai ser a abertura ou o fechamento, mas nós sabemos que durante o período eleitoral, se houvesse um fechamento geral, como foi feito no início da pandemia, nós não estávamos com esse índice tão alto como hoje. Então aqui a gente fica preocupado, mas ao mesmo tempo temos que cobrar das autoridades um posicionamento e uma programação de como será o pós-pandemia. Até hoje não foi esclarecido, ou se foi esclarecido, foi feito de forma extremamente errada, porque noticiavam que estava tudo em ordem, libera a eleição e posterior fecha todo esse pessoal que estão se programando há bastante tempo. Um Réveillon desse, eles quando terminam um ano, eles têm aquele período curto de férias, mas eles já começam programando o próximo. E é dessa forma que é feito um evento tão grandioso como esse. Maceió se prepara há muitos anos para receber milhares de turistas. E, infelizmente, ter uma atitude como essa é mostrar que não teve programação nenhuma e o que teve durante a eleição foi uma mera politicagem. Obrigado. Obrigado, deputado Gilvan Barros. Eu acho que é isso mesmo, o que define a hipocrisia. A hipocrisia da classe política e agora a hipocrisia de quem dirige a saúde, tanto do Estado quanto essa do Conselho de Saúde. Mas só para somar o que Vossa Excelência fala, Alagoas tem 90% dos hotéis hoje ocupados nessa retomada econômica e menos de 35% dos leitos hospitalares ocupados, segundo dados de Acesal. Segundo o boletim do Jornal Nacional todos os dias, Alagoas está reduzindo a 14 semanas a morte por coronavírus, enquanto que o número de casos permanece estável. Das duas, uma. Ou o governo mentiu antes, ou está mentindo agora. Mas em algum momento nós tivemos uma informação falsa por parte do governo do Estado. Mas eu concedo uma parte ao deputado Silvio Camelo. Nobre deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos até para engrandecer o debate.
A eleição não foi liberada pelo governo do Estado, nem pelas prefeituras. A eleição foi liberada pelo TSE e pelo Congresso Nacional, que alteraram a lei e colocaram uma nova data para se realizar. Todos nós sabíamos, do Iapoque ao Chuí, que uma eleição, para se acontecer, era impossível que as pessoas ficassem em casa. Seja ele deputado, seja ele prefeito, seja ele ex-prefeito, seja ele vereador, seja ele líder comunitário, seja ele bandeirinha que estava ali ganhando o seu dinheiro, seja ele porta a porta, seja ele quem for. Teve eleição, todo mundo vai para a rua. A preocupação do governo do Estado, e será, deputado Davi Maia, também a preocupação de Vossa Excelência e do partido que ganhou a eleição de prefeito de Maceió, que essa pandemia, que não existe pós-pandemia, nós estamos ainda no meio da pandemia. Ela ainda está acontecendo. A grande preocupação é que não aumente por demais os casos e os hotéis que Vossa Excelência acabou de dizer aí, que estão com sua capacidade muito alta, passem a não ter mais essa capacidade de ocupação. Por isso que tem que se ter medidas duras, mas que tem que ser feitas. Porque se não fizesse, amanhã estaríamos aqui dizendo como é que se permite ter o Réveillon. Então, se faz o Réveillon, se critica porque faz o Réveillon. Se não faz o Réveillon, se critica porque não faz o Réveillon. E vamos ter que ter um planejamento da Prefeitura de Maceió, da Prefeitura da Barra de São Miguel, da Prefeitura de Penedo, da Prefeitura de vários estados que são vocacionados para o turismo, para que todo mês de janeiro, mês de fevereiro, junto com o governo do Estado, possam ter um trabalho que permita que as pessoas, os ambulantes, os donos de hotéis, os de Uber, os taxistas, trabalhem e não haja o fechamento total, como aconteceu alguns meses atrás. É uma pandemia que ela está se estendendo cada vez mais, não sabemos quando isso vai terminar. Se fala quando a vacina começar a ser colocada à disposição da sociedade, quando se vacinar um grande número de pessoas, é que vai se controlar realmente essa pandemia, e até lá os governantes vão ter que mesclar entre medidas duras e medidas de abertura para salvar o comércio, para salvar as escolas, sejam elas públicas ou particulares. Não se pode colocar 70 crianças dentro de uma sala de aula, 40 crianças, 50 crianças, umas com ar-condicionado, outras sem ar-condicionado, mas estarão ali podendo levar o vírus para casa. Então, a preocupação primeira continua sendo com as vidas, com a economia depois, mas principalmente as vidas. Não é fácil e não será fácil. Teremos que ter, nesse momento, uma união entre o governo do Estado e as prefeituras, todas elas, as maiores principalmente, para que possamos continuar a ter esse contraponto junto à pandemia. Mas a preocupação de Vossa Excelência é salutar e todos nós fomos para a rua. Todos. Não houve uma só pessoa que não foi. Então, de um jeito ou de outro, todos contribuíram também para o aumento de casos. E espero que, passada a eleição, que não foi uma alternativa nossa, volto a dizer, foi imposto pelo TSE, pelo Congresso Nacional, e que resultou no número de casos. Um dos motivos, com certeza, foi esse. Muito obrigado. Inclusive, só para terminar, a eleição, vamos tirar do Brasil, dos Estados Unidos, também houve aglomeração. Também houve no aumento de casos. Também houve problema. Então, teve eleição, é impossível que não se vá para a rua. Impossível. Infelizmente, aqui e em qualquer outro lugar do mundo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Camelo, mas eu só queria ler o que falou o secretário de Saúde há 4 dias do segundo turno, numa reunião com os produtores desses mesmos Réveillons. Numa reunião na Secretaria de Saúde, disse o secretário Alexandre Aires: posso afirmar de forma categórica que não há possibilidade de a CESAL e o governo de Alagoas realizarem um novo fechamento dos setores produtivos. Os números do Covid cresceram. No entanto, são dados muito pequenos que nos dão segurança e tranquilidade de continuar trabalhando com serenidade. Por isso, essa soma de esforços entre o governo de Alagoas e o segmento da nossa economia, no caso ali, reunião com os produtores de Réveillon, nos permite seguir fazendo o nosso papel de proteger a população. Porém, com esse importante auxílio dos setores no cumprimento de normas sanitárias,
que constam no decreto governamental que trata do distanciamento social controlado, informou o secretário Alexandre Aires. Mas eu queria ceder uma parte à deputada Cibele Moura, depois ao deputado Léo Loureiro. Deputado Davi, colegas deputados, eu fico abismada, Davi, como esse tema volta a casa apenas alguns dias após a eleição. E me pergunto o porquê esse tema não voltou aqui semana passada ou há 15 dias atrás. É impressionante a dificuldade que a gente teve nessa eleição, deputado Davi, de falar para a população que de fato ia acontecer. E essa crítica aqui, eu não estou fazendo a esse parlamento, longe disso. A esse parlamento eu tenho todos os elogios possíveis. Que os deputados estavam na rua, a gente de fato estava fazendo campanha, porque a nós foi imposto essa missão, quando a Justiça liberou. Na minha região, na região norte do estado de Alagoas, a gente tinha um decreto que proibia aglomeração. O início da eleição foi proibindo a aglomeração. Em um determinado momento, a Justiça passa a liberar essa aglomeração. E aí todos os candidatos vão para a rua. Os candidatos a prefeito, a vereador, que, como bem colocado pelo deputado Silvio, a gente faz eleição perto das pessoas. É difícil para um político não estar. Mas não existe outra palavra a não ser hipocrisia para o que está acontecendo agora. Depois de uma eleição dessa, depois de uma eleição que todos os candidatos, todos, seja prefeito, seja vereador, aglomeraram. Todos. Na capital, a gente viu verdadeiras festas, verdadeiras grandes caminhadas, carreatas com muita gente aglomerando. E agora a gente vai falar em proibir os eventos. E agora a gente vai falar em proibir as pessoas ganhar dinheiro. Então, na hora de conquistar o voto, pode. Na hora de conquistar o voto, tudo é permitido. E depois que conquista esse voto, não vale mais nada? Isso, para mim, é incabível. Então, eu não podia deixar de falar, como muito bem colocado pelo deputado Bruno Toledo, também da volta às aulas. A educação, para mim, é um tema muito caro, um tema muito importante. As escolas alagoanas já vêm há quase um ano paradas, várias escolas particulares fechando as suas portas. Tem uma escola que vivenciou a infância de boa parte da minha família, uma escola de mais de 50 anos, que acaba de ser fechada. Por quê? Porque os empresários, infelizmente, estão sofrendo muito com essa pandemia. E a gente sabe que não é uma pandemia que dá para levar na brincadeira, ou dizer que é mentira, ou que é uma gripezinha. Longe disso. É uma doença muito séria, é uma doença que requer muitos cuidados, mas os primeiros protocolos de fechamento, de distanciamento, eles eram defendidos com base em ganhar tempo, em achatar a curva, ganhar tempo para abrir leitos, ganhar tempo para o Estado se preparar. Ué, não deu tempo? 10 meses não foi o tempo suficiente do Estado estar preparado para atender a população? E depois de 10 meses de pandemia, onde todo mundo já entendeu a letalidade do vírus, onde cada um já entendeu como é que o vírus transmite, aí agora a gente vai dizer para adultos ficarem em casa. Que esses mesmos adultos que podiam participar das caminhadas, esses mesmos adultos que eram convidados à torta e à direita, no Instagram de diversas autoridades, sejam elas do vereador ao governo do Estado, para participar de grandes aglomerações, esse mesmo adulto não pode ganhar seu dinheiro. Então, é de uma dificuldade para mim entender esse momento, porque eu não gosto de fazer política com hipocrisia, deputado Davi. Faço política com verdade, dizendo às pessoas o que eu acredito. No momento que se discutia ter eleição esse ano, eu me coloquei completamente contra.
não achava que o ano pedia uma eleição. Mas por entender e ser, antes de tudo, uma democrata, uma defensora da democracia, quando a eleição acontece, a gente tem que entregar a alma, a gente tem que defender as nossas bandeiras. E da mesma forma que Vossa Excelência se colocou em risco, eu também me coloquei. Passei 60 dias em risco, defendendo o que acreditava e com muito medo do Covid, é verdade. Mas agora não tem auxílio emergencial. Agora Maceió começa a crescer economicamente de novo. Vai vir uma caneta e dizer para as pessoas, para adultos, que elas não podem ir para festas. A quem está achando que uma canetada, que um documento assinado vai proibir as pessoas de irem para casa, o recado é que não vai. Você vai tirar emprego, você vai atrapalhar a economia, mas as pessoas irão para as festas. As pessoas vão fazer festas em sítios, as pessoas irão fazer festas nas suas casas, porque as pessoas são adultas. E cada adulto tem que ser responsável pelo risco que se coloca, responsável por onde quer estar. E alguns, Davi, podem até colocar aqui sobre emprego. A gente vai ter uma queda de emprego absurda. No momento que é para Maceió estar ganhando dinheiro, no momento onde é que é para as pessoas estarem na rua, conseguindo bancar suas famílias, botar comida na mesa, a gente está tirando mais uma vez o direito, a gente está cerceando mais uma vez o emprego dessas pessoas. Então, fica a dúvida aqui. Enquanto se decide proibir as festas, se decide proibir os eventos, aí eu lanço a pergunta e eu gostaria muito que o governo do estado nos respondesse. Vai vir um auxílio emergencial estadual para bancar o emprego dessas pessoas? Vai cair dinheiro na conta para deixar essas pessoas em casa? Porque não dá mais. O auxílio federal acabou. As pessoas precisam botar comida na mesa. A vida não é esse mundo de fantasia. A vida é muito mais dura do que simplesmente o Instagram ou o Facebook. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Cibele. E eu queria conceder uma parte ao deputado Léo Loureiro. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Obrigado, deputado Davi Maia, que me concedeu a parte. Quero ver se eu vou ser prático, curto, mas tentar explicar algumas coisas. Todo mundo sabia que após uma grande onda iria ter o repique do Covid. E eu quero deixar claro, porque em alguns discursos nós estamos vendo a demoniação do sistema político e da nossa eleição, e da campanha eleitoral, que está sendo o motivo principal do Covid crescer. Nós precisamos entender que houve a volta ao trabalho de todo o Brasil, que naturalmente ia haver o repique. Não fomos nós, não foi a campanha eleitoral do Brasil que fez com que o Covid voltasse. Nós tivemos restaurantes cheios, nós tivemos bares cheios, indústrias trabalhando, ou seja, era natural que em todo mundo houvesse ou repique ou segunda onda, como se fala. Por isso mesmo, o governo e todo mundo se preparou para isso. Não estou dizendo aqui que eu concordo em fechar, mas eu estou querendo explicar é que não pode colocar nas nossas costas de campanha eleitoral o aumento do Covid. O aumento do Covid estava preparado, todo mundo sabia que ia acontecer, deputado Bruno. O que o governo tinha que ter se programado cada vez mais para não fechar, e a gente nem sabe se vai fechar, por isso que eu demorei para me posicionar, porque a gente ainda não tem isso de certeza. Mas nós deixamos claro aqui que foi a volta ao mundo quase normal, ou o novo normal, que fez com que houvesse o repique do Covid. Nós não podemos abrir dentro dessa casa uma conversa de dizer que foi porque foi para a rua, foi porque houve a eleição que voltou o Covid. Foi porque o novo é natural que existisse e que vai existir até chegar a vacina, uma outra onda mais para frente. Até porque está havendo reinfecção. É para fechar? Também eu concordo. Só querendo deixar claro que nós, o mundo político, a classe política, não está sendo o fiel da balança nesse momento.
Porque houve festa, encheu, houve bar, o centro, a praia. O novo normal, naturalmente, por todos os cientistas estudiosos do mundo, disse que ia haver. Eu acho também que é um erro fechar, porque nós vamos ter festas particulares em todo canto sem compromisso nenhum. Mas apenas para esclarecer, senhor presidente, que nós não fomos os motivadores do segundo repique do Covid. E que a gente precisa estudar isso com mais profundidade. Porque nos discursos, eu comecei a ouvir, ou eu ouvi errado, que às vezes eu, pela minha falta de maturidade política, a gente não entende alguns discursos. Mas estava dizendo que foi os políticos que botaram os Covid. Quer dizer, amanhã está o jornal dizendo, os políticos não prestam para nada. Além de tudo que nós somos perseguidos, mais agora o Covid nas nossas costas. Cabe de calma no discurso para poder a gente entender o que é o repique, aonde está indo, para onde nós estamos chegando e quais são as atividades. Mas eu parabenizo pelo assunto que Vossa Excelência traz aqui na casa no dia de hoje. Deputado Léo Loureiro, muito obrigado. Mas só queria deixar claro que eu não estou culpando ninguém, não. O que eu estou questionando aqui é a hipocrisia de nós, do secretário de saúde, do governador, dos secretários municipais de saúde, de terem ido para eventos com milhares de pessoas, de terem feito aglomerações, e agora dizer que os empresários não podem realizar os seus eventos respeitando as normas sanitárias, porque vão aglomerar. É isso que eu estou deixando claro. E mais do que isso, deputado Léo, realmente, o secretário de saúde não se posicionou ainda, ele vai dar uma coletiva agora às 12h30. Meio-dia e meio ele vai dar a declaração. Tudo indica que ele vai dizer isso, que está proibido o Réveillon. Eu tive reunião ontem com os produtores. Mas esse meu discurso aqui é para justamente impedir essa insanidade. Esse meu discurso aqui é para fazer um alerta, para que o secretário de saúde veja. A gente não pode tratar as pessoas com hipocrisia. A gente não pode, depois de ter dado este exemplo na festa da democracia, impedir a festa do Réveillon. Então, senhor presidente, eu queria agradecer a todos que me escutaram atentamente e a todos que me apartearam. Bom dia. Absoluta, certeza. Parabéns, deputado Davi Maia. Sim. Parecer 741/2020 da segunda Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Francisco Tenório. Trata do projeto de lei 415/2020, dispõe sobre a criação da Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis e adota outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer 764/2020 da sétima comissão, relator deputado Léo Loureiro, trata da mesma matéria, a Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis e adota outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Requerimento do deputado Bruno Toledo, encerrando a discussão dos projetos de lei 433/2020 e 434/2020, caso não haja oradores interessados em discutir, e passar direto à votação. Em discussão? Encerra a discussão, coloquei em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Corrigir aqui o deputado Paulo Dantas para verificação de quórum. 15 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Votação do projeto de lei 14/2019, deputada Fátima Canuto, dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino do Estado em todas as escolas públicas e privadas. Em votação? Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Item 2. Projeto de lei 238/2016, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, dispõe sobre a instituição do programa de conscientização, reaproveitamento, doação e distribuição de medicamentos para a população no âmbito do Estado de Alagoas e e dá outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Item 3, indicação 760/2020, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante, faz apelo à distribuidora elétrica do Estado de Alagoas, Equatorial, da rede elétrica para transformar a rede elétrica para trifásica no assentamento Milton Santos,
distrito de Ouricuri, no município de Atalaia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução número 63, 2020, deputado Cabo Bebeto, concede comenda sargento Adeildo ao primeiro sargento Edmilson Hermes, em discussão. Encerra a discussão. Item 5, projeto de resolução 65, 2020, deputado Davino, concede comenda ao governador Divaldo Suragi, ao senhor procurador de Justiça, doutor Vicente Félix Corrêa, em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei 190, 2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao doutor Fábio Costa de Almeida Ferrário, em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei 310, 2020, deputado Bruno Toledo, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Márcio Augusto Gomes Coelho, em discussão. Encerra a discussão. Item 8, projeto de lei 371, 2020, deputado Davi Maia, concede título de cidadão honorário do Estado ao senhor Carlos Guedes Lacerda, em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei 390, 2020, deputado Dudu Ronaldo, considera utilidade pública Associação Servas dos Pobres de São Vicente de Paulo, em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei 399, 2020, deputado Francisco Tenório, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao desembargador Cléver Loureiro, em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei 433, 2020, altera a lei 8.226, de 3 de janeiro de 2020, que estima a receita fixa da despesa do Estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11. Alvo do requerimento do deputado Bruno. Item 12. Votação do vencido do projeto de lei 434, 2020. Institui as unidades regionais de saneamento básico do Estado de Alagoas e dá outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13. Indicação 761, 2020, de autoria do senhor deputado, da senhora deputada Cibele Moura. Faz apelo ao senhor governador do Estado, ao secretário do Estado da Fazenda e ao procurador-geral do Estado para que empreenda o esforço no sentido de suspender a decisão de identificar os devedores contumazes do ICMS. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 762, 2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Assistência e Desenvolvimento para que empreenda o esforço no sentido de promover a implantação de um complexo nutricional para atender a população, localizado no município de Atalaia. Em discussão? Encerra a discussão. Vencido nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais, faculta a palavra o deputado que queira fazer uso. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, só para não perder o registro, quero agradecer a essa casa que aprovou a indicação do reitor do IFAL, senhor Carlos Guedes Lacerda, o título de cidadão honorário. O senhor Carlos, que nasceu na Paraíba, aos 7 anos foi estudar em Campina Grande e concluído em 93 o curso de Engenharia Elétrica em uma carreira acadêmica que alcançou em 2001 o título de mestre em Educação da Universidade Federal da Paraíba. É bacharel em Direito pelo SESMAC, especializou-se em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná. Em sua carreira profissional exerce o cargo de professor e reitor do IFAL, atua na área de energia elétrica, com ênfase em educação, e que reside no nosso estado desde 1994, quando assumiu o cargo de professor do IFAL, e com práticas relevantes de interesse social, que exerceu o cargo de coordenador do curso técnico e superior do chefe de laboratórios, coordenador de extensão e diretor-geral do campus de Palmeiras dos Índios por 2 gestões. Então, quero agradecer demais a essa casa por ter aprovado por unanimidade o título de cidadão honorário ao nosso ilustríssimo leitor, magnífico reitor Carlos. Parabéns a Vossa Excelência pela indicação.
e parabéns ao homenageado. Ainda a palavra facultada aos deputados que queiram fazer uso. Não havendo mais oradores inscritos nem deputados que queiram fazer uso. Coordenador, como é que, terça-feira, como é que fica? Então fica a Assembleia, pois não? Deputado Bruno, não? Então fica a Assembleia convocada para dia 9. Nosso coordenador de assuntos legislativos informa que dia 8 é um dia de Nossa Senhora da Conceição. Um salve para os marianos, né? Os amantes de Maria. Aproveito o momento também para informar a todo o plenário e convidar os deputados para a audiência pública do orçamento, da lei de orçamento anual, que acontecerá no dia 9, após a sessão ordinária. Então, ficam os senhores deputados convocados para o dia 9, quarta-feira, uma vez que terça-feira é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Bom final de semana. Saúde a todos, agradeço a presença e declaro encerrada a sessão.